Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao Substância Política. Eu sou Bárbara Martinelli e eu sou a co-host aqui desse belíssimo canal, em conjunto então com Daniel Miorim. Hoje estou aqui solo apresentando então uma pauta internacional. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão do governo britânico, então, está pedindo para sua população iniciar um armazenamento não só de alimentos, mas como de pilhas, de água, lanterna, e também instruindo a população lá do Reino Unido em como, então, lidar com situações de emergência. Mas a parte mesmo interessante do que foi revelado para a gente pelo governo britânico está no final do texto que a gente vai ler. Bom, não se esqueçam de dar like nesse vídeo, de compartilhar e, é claro, se inscrevam aqui no Substância Política. Hoje, como eu falei, eu tô solo, mas a tendência nos próximos episódios internacionais é que o Daniel, né, apareça aqui comigo para ele também trazer, então, um pouco de contraponto às minhas análises e a gente realmente manter essa troca aqui no canal. Mas hoje estarei, então, aqui solo para falar de governo britânico. Vossa, por favor, se você puder botar a matéria do Financial Times, que a gente vai dar uma lida juntos. Bom, então temos aí a matéria do Financial Times, que, para quem não sabe, é um jornal de grande porte, então ele realmente tem muita relevância, sobretudo nessas questões analíticas, nessas questões de realmente cobrir grandes eventos, e não à toa ele está cobrindo esse grande evento, então, que vai acontecer no Reino Unido, já está acontecendo no Reino Unido. Então, a gente tem no título, né, dessa matéria, o governo lá, né, do Reino Unido dizendo aos britânicos para armazenarem como parte, então, de um planejamento de emergência. Então, eles estão falando que existe, então, uma campanha se iniciando lá no Reino Unido para incentivar as famílias a estocarem alimentos, enlatados, pilhas, e pediram, né, aos varejistas para que eles não entrem em pânico por conta dessas medidas de segurança. Vamos abaixar, então, a matéria, vamos continuar lendo ela, porque a parte realmente interessante está mais no final. Bom, então vocês podem ver que está escrito assim: os britânicos serão instados a armazenar alimentos enlatados, pilhas, água engarrafada, no âmbito de uma nova campanha lançada, então, pelo governo do Reino Unido para encorajar o público a preparar-se para emergências. Oliver Downing, vice-primeiro-ministro, lançará, então, na quarta-feira, um novo website concebido para ajudar as famílias a mitigar potenciais danos causados por uma série, então, de riscos que vão desde inundações e cortes de energias até crises, então, de biossegurança. Essa notícia, né, do Reino Unido, ela saiu na segunda ou na terça, então toda essa questão de lançará na quarta já aconteceu, tá? Então isso já foi lançado. Bom, a gente está vendo então que ele vai também falar para que os varejistas não entrem em pânico, que é tudo conforme. Vamos abaixar mais um pouquinho, ler essa parte do Downing. Sobe mais um pouquinho. Isso. Downing insiste que as medidas são uma questão de salvaguardas sensatas e não para gerar essa questão de uma acumulação que possa, então, gerar uma escassez, né? Ele descreve que o website vai oferecer, então, informações práticas para as famílias fazerem esses preparativos contra, então, essas ameaças estabelecidas, né, no Registro Nacional de Riscos do Governo. Vamos descer mais um pouco. Então, o nome do site é Prepare e vai ser lançado na quarta, já foi lançado. E esse site ele vai, então, ajudar as famílias para que elas entendam melhor o que elas precisam abastecer num caso de emergência. Então, o site ele vai sugerir, por exemplo, abastecimento de no mínimo 3 litros de água por pessoa, por dia, mas vai recomendar 10 litros por pessoa. Vai também instruir sobre o que deve se armazenar, então, enquanto necessidade básica, por exemplo, como item de cozinha, como item de higiene, vai realmente oferecer todas as instruções necessárias do que é o mínimo, então, que a população deveria fazer, que uma família deveria fazer para abastecer-se, para lidar, então, com questões emergenciais. Pode descer mais um pouco, Vossa, por favor.
Então, vocês podem ver que não tem só itens como alimentos, como questão de água, mas há outros itens. Vocês podem ver que eles também instruem, então, para o armazenamento de lanternas, de rádio, de bateria, de corda, kits de primeiros socorros, lenços e suprimentos umedecidos, lenços umedecidos e outros suprimentos, então, de emergência, né? Vocês podem ver que realmente esse site, o Prepare, né, ele realmente vai ser um site de instrução para que a pessoa comece a entender o que ela precisa ter guardado, armazenado em caso de uma emergência, ou seja, se tiver alguma questão interna que afete o Reino Unido, a pessoa já vai ter aquilo em casa armazenado, porque ela já se preparou para essa emergência. Então, ela já teria lanterna, ela já teria vela, ela já teria rádio, ela já teria alimentos enlatados, já saberia como se armazena, por exemplo, arroz para que dure 20 anos. Então, tudo isso ela já teria de instrução. Esse site vai ser educativo para que as pessoas aprendam o que elas precisam ter em caso de emergência guardado em casa, tá? Mas a parte realmente mais interessante está mais ao final. Pode descer, vossa. Vamos ler esses últimos parágrafos. O aumento da procura levou as cadeias de supermercados a racionar produtos e os fabricantes e distribuidores a encontrar formas de aumentar a oferta. Um amplo discurso sobre o reforço da resiliência nacional, o Dowden anunciará planos para nova formação para ministros e deputados em gestão de crise. Aqui, então, que é o último parágrafo, é o mais interessante de todos. Aqui a gente tem uma longa matéria, então, da Financial Times sobre todas essas questões de armazenamento, de por que o governo está fazendo isso. Justamente ele tem esse intuito, então, educativo, né? É uma educação à população para que ela, então, entenda o que ela precisa armazenar em casa, prevendo, então, uma crise, tá? Mas o parágrafo interessante mesmo dessa matéria é o último. No último parágrafo, a gente tem escrito, então, o seguinte. Ele, que é o Dowden, então, revelou também planos para, no próximo ano, simular a maior pandemia de todos os tempos no Reino Unido, que envolverá, então, dezenas de milhares de pessoas do governo e os servidores públicos. Vamos lá. A gente teve uma longa matéria, né, onde a gente tem, então, todo esse entendimento para compreender essas questões educativas, né, de por que, então, a população deveria ser instruída. A gente sabe hoje que acontece uma guerra muito próxima da Europa, chamada Europa Ocidental, dentro, então, da chamada Europa Oriental. A gente tem a guerra na Ucrânia acontecendo, a gente está com essas movimentações já de uma possibilidade de algum país da OTAN entrar nessa guerra da Ucrânia. Entendendo tudo isso, a gente tem que entender também que, sim, poderia se gerar algum tipo de crise maior envolvendo questões de alimentos, questões de supply chain, caso algum país, então, da OTAN, né, pudesse vir a entrar na guerra da Ucrânia. A gente entende tudo isso, a gente entende a crise global econômica que também acontece, né? A gente sabe como a inflação castigou e ainda está castigando não só o Brasil, né? Não só a América do Sul, mas está também, sim, castigando muito a Europa. A Europa foi altamente prejudicada com uma elevação muito alta de juros, uma elevação muito grande de impostos, não só por conta da questão da crise pandêmica que a gente viveu em 2020, onde os governos imprimiram muito dinheiro, mas por conta da própria guerra da Ucrânia. A gente sabe, por exemplo, que países como a Alemanha eram altamente dependentes, né, de questões energéticas ligadas à Rússia, por exemplo. Então, uma coisa ela vai se ligando à outra, esses países começaram a sancionar muito a Rússia, a Ucrânia entrou num declínio. Hoje a gente poderia, se não tivesse tanta ajuda externa, falar que a Ucrânia é um estado falido, por exemplo, né? A Ucrânia também era um
grande vendedor de muitos alimentos, muitos insumos. Então, assim, uma coisa vai virando uma bola de neve. Então, a gente sabe como a Europa realmente se prejudicou muito economicamente, a população começou a pagar muito caro. Então, vejam como essas questões, né, globais, elas já geraram crises internas sem diretamente, por assim dizer, o país, por exemplo, está numa guerra, mas ele está sofrendo as consequências dessa guerra, né? Então, é, assim, compreensível desse ponto de vista, né, imaginando que talvez algum país pudesse se aventurar, imaginando que a gente possa viver algum tipo de crise mais severa num futuro próximo a nível econômico, é de se realmente entender o governo está tomando essas medidas de precaução para, então, a sua população realmente começar a se salvaguardar. Ai, tô querendo usar palavras difíceis que eu não tô conseguindo usar. Para a sua população realmente conseguir se proteger dessas questões emergenciais, né? Então, a gente consegue compreender essa lógica, mas por que que eu quis ler essa matéria até o final? Eu vi várias pessoas, né, fazendo alguns vídeos, postando matérias sobre essa questão do Reino Unido começar a lançar essas medidas emergenciais, e para mim isso tudo é compreensível. Mas o que eu quis destacar mesmo é o último parágrafo, porque há todo esse desenrolar dessa matéria, justificando-se, né, que é um site educativo e a gente consegue fazer essas assimilações de guerra, entender tudo isso, também fazer essas assimilações com o cenário global econômico, entender também tudo isso para realmente preservar as famílias no seu ambiente doméstico, de não serem tão impactadas, né, com a inflação. Mas quando a gente chega no final da matéria, nos é revelado ao mesmo tempo que há já planos, né, de no próximo ano a gente viver uma simulação de uma grande crise nesse âmbito sanitário, né. Então é muito interessante como a matéria ela vai nos levando a esse entendimento, né, a respeito desse armazenamento e no final nos revela que o Reino Unido no ano que vem vai fazer uma grande simulação envolvendo uma pandemia, né. E a gente viu todas as consequências que a pandemia geraram globalmente. A gente viu, por exemplo, um enfraquecimento da globalização, os países se fechando mais um pouco, né? Não é que eles se fecharam e pararam, né, de construir alianças ou o seu comércio parou. Isso não aconteceu, mas a gente começou a ver uma tendência aos países pensarem: opa, as minhas indústrias, né, que sustentam o meu país, eu não posso ficar refém de outro país a respeito disso. Como o caso energético, que a Alemanha se viu, né, muito prejudicada por conta dessa dependência extrema da Rússia, por exemplo, né. Então os países, eles realmente se fecharam, tá, começaram a ter essa tendência a se fechar um pouquinho. Então isso já é uma tendência que a gente viu lá de 2020 acontecendo, e conforme a guerra foi se desenrolando, o que que a gente viu de tendência? Essa formação de alianças entre países que têm assuntos, pautas, ideologias, economias, modos de visão comum, né. Conforme isso fosse aprofundando, e a gente comece realmente a certos países pararem de negociar em certos países, eu tenho que começar a pensar nessa minha logística, eu tenho que começar a pensar nessa minha supply chain, como é que eu vou lidar com essas questões, né. Então é bem interessante, porque tudo isso começou como um questionamento mais profundo a partir de 2020. A partir da China ficar fechada em 2020, a gente começar a ter crise de abastecimento, por exemplo, relacionada a materiais médicos, né. A gente sabe hoje que 75% de todo o material médico do mundo vem da China, né. Então, como lidar com isso também? Então é bem interessante a gente entender que uma simulação de crise pandêmica não necessariamente é porque eles estão imaginando que ano que vem vai ter uma pandemia ou daqui a 2 anos, né, mas é realmente uma simulação de crise, né, de como lidar com uma crise onde países eles rompem alianças comerciais, né, onde países podem deixar de comercializar com outros países, né. Então é bem interessante que a gente note essas tendências, note essas movimentações,
para poder entender também o que tem por trás de um tipo de simulação como esse, né? A gente também teve no ano passado uma simulação, se imaginando, por exemplo, uma espécie assim de hacker global, né, onde a internet poderia vir a cair. A gente já tem esses tipos de movimentação imaginando esse tipo de cenários mais extremos, né, de como lidar com essas crises, de que isso pode representar certos tipos de rompimento ou certos tipos de não comunicação dentro da internet. A gente sabe hoje que na China a gente tem, por exemplo, esse grande firewall chinês que blinda sites da população conseguir acessar. Então, todas essas questões de simulação de crise, né, vão nos levando a esse tipo de pensamento que a gente pode, em breve, realmente viver cenários extremos. Não necessariamente a gente viveria uma nova pandemia, né, mas a gente poderia viver cenários, né, de questões que estavam inseridas da pandemia vindas de outros cenários, tá? Então é bem interessante. Esse último parágrafo, para mim, me revela bastante coisa a respeito que o Reino Unido está esperando, então, viver uma nova crise, né? Bom, gente, se você quer entender melhor sobre geopolítica, se você quer entender melhor por que governos entram em crise, por que governos têm, às vezes, tanta dificuldade de conversar uns com os outros, não deixem de conhecer a Academia de Estudos Globais. A Academia de Estudos Globais vai fornecer uma ampla e profunda gama de conhecimento a nível teórico e também a nível prático sobre todos esses players globais, esses atores globais, esses estados, e vocês realmente vão começar a entender melhor, né, certas movimentações no mundo, vão entender teorias, como é que elas são aplicadas. Não deixem de conhecer a academia. Comprando a academia, você ganha também o clube de formação alta linguagem, ou seja, você pode começar a entender a ideologia socialista, marxista, comunista. E, além, né, do clube alta linguagem, a gente conseguiu encaixar em toda a nossa formação também uma formação para se entender, né, a história comunista mais contemporânea, ou seja, você vai entender como é que funcionava a União Soviética, como é que funcionou a Revolução do Mao. Então, você vai realmente ter acesso a uma gama de conhecimentos, seja no campo da geopolítica, seja no campo da ideologia em si, ou seja no campo da história. Então, realmente, a gente está fazendo um hub aqui para que vocês tenham a oportunidade de começar a realmente ter uma formação, né, alta linguagem. Então não deixem de conhecer, o link está aqui na descrição. E, é claro, se você gostou desse vídeo, gosta do meu trabalho, gosta do trabalho do Daniel, o trabalho que eu e Daniel a gente faz aqui no trabalho, do nosso trabalho aqui no Substância Política, considere também fazer uma doação para que a gente possa continuar com o nosso trabalho aqui no YouTube. O nosso canal aqui não é monetizado ainda, mas a gente já tem o Live Pix aqui do Substância Política. Então, considere fazer uma doação para que a gente realmente possa continuar com esse trabalho analítico, tanto nacional quanto internacional, né? E continuar com que eu e o Daniel realmente a gente se engaje a crescer cada vez mais o canal e realmente levar esse tipo de conhecimento mais para frente. É isso. Se você gostou desse vídeo, não se inscreva novamente de curtir, compartilhar e, obviamente, se inscreva aqui no Substância Política. Eu sou a Bárbara Martinelli, eu também tenho um canal aqui no YouTube, o nome dele é Voz Armada. Não deixe de conhecer o Voz Armada e também se inscreva lá no meu canal. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau.